Olá, voltamos aqui com o nosso desafio de leitura bíblica. Nosso propósito é ler a Bíblia toda durante esse ano 2024. Quero dizer que se você conseguiu ultrapassar a barreira aí de Levíticos, você está de parabéns. É um livro, como nós falamos, né, um pouco difícil de entender algumas coisas, mas uma leitura que vale muito a pena, porque quando nós entendemos o significado, espero que você tenha pincelado no livro de Levíticos, né, algumas coisas bem interessantes, bem importantes daquilo que Deus quer para nós. E nós chegamos no livro de Números, né? Leitura desafiadora, Números. Você vai ver como é interessante e como é proveitosa a leitura. Espero que você aproveite bastante, que você desfrute da leitura do livro de Números e que nós possamos aprender a cada dia mais com esse livro que nós temos, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Vamos, conforme o planejado, né, o combinado, dar algumas dicas de leitura e introdução desse livro para que você aproveite ainda mais essa leitura. Vou compartilhar aqui a tela e nós vamos falar um pouquinho desse livro. Deixa eu tentar passar aqui os slides. Ok. Números, então, é o nome do quarto livro do Pentateuco. E dentro do âmbito geral, né, das nossas divisões aqui que fizemos, ele está aqui, né, dentro dessa primeira categoria, que é o Pentateuco, os 5 livros da lei. Nós vamos estudar hoje o livro de Números. Se você está lembrando, né, do progresso da leitura, essa aqui é uma cronologia do Pentateuco, e o livro de Números está aqui relacionado aqui dentro desse contexto aqui, dessa cronologia que você pode pausar aí e observar com mais detalhes essas datas. Ok, o livro de Números, o tema ou a frase-chave desse livro é andando no deserto. Se nós fôssemos fazer um gesto para memorização, né, seria uma dedos circulando aqui na palma da mão, tentando relembrar nessa questão de círculos, de andando em círculos. Então, o povo estava andando no deserto e o verso desse livro é: em Números o povo anda por não crer no que Deus manda. Esse é o resumo do livro de Números. Sobre a autoria, nós já falamos, né? Tradicionalmente, a autoria do livro é atribuída a Moisés. Assim como nós vimos já nos outros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e até o próximo livro, Deuteronômio, aí, a autoria mosaica. Se você quiser relembrar mais detalhes, volte nos vídeos anteriores que você vai ter isso. A data, esse livro, ele foi começa ali no Monte Sinai, né? E termina lá nas planícies de Moabe, Êxodo 40, 34 a 38, Deuteronômio 1, né? A data relacionada desse livro, o final da composição do livro é por volta do ano 1405. Nós vamos ter como base, né, conforme nós já falamos, o texto de 1 Reis 6:1, ok? Vamos avançar um pouquinho sobre a mensagem do livro, né, tirada ali do livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, que é o seguinte: o estabelecimento de Israel como nação na Terra Prometida, sobre a autoridade de Deus, foi adiado. Deus havia prometido que aquele povo entraria na terra, mas isso foi adiado. Por quê? Porque o povo foi incrédulo. Foi adiado devido à incredulidade do povo, devido à rebeldia do povo contra aqueles líderes ali designados por Deus. Então, resumindo o livro numa frase, a mensagem do livro para nós é essa. Pensando um pouquinho na estrutura, Números cobre um período longo, né, na história. Não um período curto, como o livro de Êxodo, que narra a saída ali do povo do Egito, né, aqueles primeiros momentos ali, os primeiros meses ali de peregrinação. Mas Números, ele cobre um período de 38 anos da história. E como nós vamos, para entender melhor,
como nós vamos dividir esses anos? Vamos dividir eles em 3 períodos. O primeiro período, do capítulo 1 até o capítulo 10, né, é aquela leiturinha ali que você vai os 2, 3 primeiros dias aqui da leitura, né? Da nossa leitura, aí você vai engatinhar um pouquinho nela, vai ver que tem muitas leis, muitas regras, talvez você não vai entender tudo, mas não tem problema, continue sua leitura. Por quê? Porque Deus, através de Moisés, está preparando o povo para a jornada. Então, tinha alguns critérios, né? O povo estava sendo preparado aí para essa caminhada, para essa marcha, né? Para entrarem, enfim, na terra que Deus havia prometido. A segunda parte do livro, dentro dessa estrutura, capítulo 10 até o capítulo 20, fala sobre a peregrinação do povo no deserto. A peregrinação pelo deserto. E a terceira etapa ali é a jornada para Canaã. Ou passado alguns anos, o povo então agora caminha rumo à terra que Deus havia prometido para eles. Então, essas são as divisões principais. Ou seja, um pouquinho do conteúdo agora. O livro de Números começa, né, com o povo se preparando para a jornada rumo à terra prometida. O plano de Deus era que em poucas semanas, talvez em alguns dias, o povo chegasse a Canaã. E Deus ordena a Moisés que ele fizesse um censo. Por isso que o nome do livro é Números, porque fala de censo, como se fosse o IBGE, né? Fazendo um censo para ver quantas pessoas tinha, qual era o número de pessoas, qual era o número de homens, né? Aptos para a guerra. Enfim, chegou-se ao número ali de 603.550 homens, que eram contados a homens, né, que representavam homens aptos para a guerra, homens de 20 anos acima, representados aí por esse número, 603 mil homens. Então, podemos concluir a partir desse número aí de homens aptos para a guerra, que o povo, incluindo mulheres, crianças, adolescentes, chegaria a um número de quase 3 milhões de pessoas. Alguns dizem entre 2 milhões e 500 e 3 milhões de pessoas. Era um povo muito numeroso. Então, tem aqueles primeiros capítulos ali onde o povo se organiza, né? O povo se organiza ali, o censo é feito, a localização das tribos dentro do acampamento, é tudo coordenado. Deus tinha dado um plano, né, tudo especificado ali nos primeiros capítulos do livro de Números. E assim o povo se preparava para entrar, né, para alcançar a terra prometida. E o que aconteceu então? Nós vemos no capítulo 11, né, que o povo começa a reclamar, começa a murmurar, né? Reclamações acerca das dificuldades ali no deserto, reclamações acerca do maná. Arão e Miriam murmuram contra Moisés. O fato é que a situação não estava tão boa, porque o povo estava se lembrando lá daquelas questões do deserto, né? do Egito, né? Tinham saudade do Egito, mesmo sendo escravos no Egito. Por ordem de Deus, os espias são enviados, um de cada tribo de Israel. Eles iriam vistoriar a terra, né? Trariam um relatório disso. E depois de 40 dias que eles foram enviados, eles voltam então, eles retornam então com um relatório. Você vai ver que a partir daí a história ela é muito dinâmica, né? O resultado dos espias, né? É que naquela terra havia gigantes que se proliferaram ali durante os 400 anos de escravidão, né? Que Israel permaneceu no Egito. E ao ouvir esse relatório, né? O que nós, se você já leu essa história, você lembra, né? Nós temos 10 espias que murmuraram contra Deus, né, que falaram que eles iam morrer ali, que eles queriam escolher um novo líder, ficaram furiosos.
E nós tivemos 2 espias que deram um relatório positivo, né, que na terra tinha gigantes, mas que o povo poderia confiar em Deus, que havia prometido, né, esse povo entrar na terra. Então, a partir daí, começa as consequências da escolha daquele povo. Tem uma frase que eu li uma vez e diz assim, que Deus dá a essa geração o que eles querem. O que eles queriam naquele momento? Não entrar na terra. Então, eu tirei de lição para mim é que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pedimos a Deus, e muitas vezes nas nossas petições, nas nossas orações, nós somos insistentes para Deus, né, querendo muito algo, e não deixamos isso, não colocamos isso nas mãos de Deus. O povo murmurou, o povo reclamou, e o povo não queria entrar na terra, queriam voltar para o Egito. E Deus dá exatamente isso, né? Eles não entram, então, na terra. O que nós temos a partir daí é, irmãos, uma peregrinação de 38 anos ali pelo deserto. E essa frase do Carlos Oswaldo aí no seu livro me chamou muita atenção. Ele diz assim: sempre que havia obediência irrestrita, havia sucesso ilimitado. Sempre que havia rebelião, vinha um fracasso. Ou seja, sempre que o povo obedecia, confiava e obedecia em Deus, havia o sucesso. Deus direcionava, Deus orientava, né? Deus coordenava o povo, mas quando havia rebelião, quando havia teimosia, quando havia pecado, o fracasso era nítido na vida daquela nação. O povo fica ali, então, durante muito tempo no deserto, peregrinando ali. O povo reclama de Moisés, o povo reclama da comida. E tem muitas histórias que acontecem aí nos capítulos 20 até o capítulo, os capítulos 20 e na sequência aí, né, deles, muitas histórias a gente vai ver, mas no geral nós vemos um Deus que, apesar da rebeldia do povo, Deus tem um compromisso com esse povo. O compromisso de Deus em estabelecer esse povo naquela terra que ele havia prometido, ele é demonstrado dia a dia ali no deserto. Ele é demonstrado na proteção de Deus contra as maldições, contra as punições. Um Deus que sempre dava provisão para aquele povo, né? Cuidando. Deus continuou cuidando daquele povo em todos os detalhes. Capítulo 26 para frente, nós vemos uma nova geração, depois de 38 anos, uma nova geração pronta a entrar na Terra. Temos, então, um novo censo que é feito, e esse censo é quase um número do censo anterior, né? Agora haviam 601.730 homens, contendo ali essa nova geração de jovens, homens aptos para guerrear. Números, então, é um livro, para a gente concluir aqui, né, um livro de peregrinações, mas é também um livro de murmurações, é um livro de rebelião, e o que nós podemos aprender desse livro é um pouquinho sobre as consequências do pecado. Qual foi a causa daquele povo não ter entrado na terra prometida? Inclusive, Moisés não entrou na terra prometida, e você vai ler lá no capítulo por que Moisés não entrou na terra prometida. Mas qual foi a causa deles não entrarem? Principalmente aqui a incredulidade. A incredulidade fez com que aquele povo caminhasse em círculos 38 anos, até que toda aquela geração perecesse. Então, quais foram os pecados do povo? Além da incredulidade que levou a outros pecados, né, nós vemos também a idolatria do povo. Lembram lá, não temos a data exata em que Moisés escreve o Salmo 90, mas o Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés, e depois você leia, em paralelo com a leitura de Números, leia o Salmo 90 e você vai perceber que Moisés
ele lembra, né, de cada momento que o acampamento se levanta para caminhar mais um pouco, tantas pessoas que eram deixadas para trás, né, que morriam, perdiam suas vidas. E aí Moisés pede a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Ou seja, ensina-nos a viver na dependência do Senhor. Ensina-nos a viver sabendo que o Senhor tem e quer o melhor para nós. Então, aquele povo foi um povo idólatra. Idólatra, a gente pode ver desde quando Moisés sobe no monte, né, para receber de Deus 10 mandamentos, e o povo então constrói um bezerro de ouro. Nós vemos também que o povo ele é um povo imoral, né? Nós lemos isso lá no capítulo 25, você vai ver questões relacionadas à imoralidade. Mais para frente, né, em capítulo 21 e mais para frente também, a gente vai ver que o povo era um povo insatisfeito, era um povo que não via as bênçãos de Deus, só reclamavam da comida, reclamavam da provisão de Deus, né? E era um povo também insubordinado, um povo que não obedecia à autoridade levantada por Deus ali. O resultado disso foi o fracasso daquele povo. Eu penso que muitas vezes nós cometemos os mesmos erros, né, que aquele povo, os mesmos pecados, né, e talvez nem nos atentamos a isso, né, nem nos atentamos para isso. Como é bom se nós lêssemos o livro de Números, pensando na nossa vida e como que nós deveríamos nos comportar, como que nós deveríamos agir para agradar a Deus. Outra frase do Carlos Oswaldo, para a gente concluir: o sucesso na vida depende não só de fazer a vontade de Deus, mas de fazê-la da maneira que ele deseja. A pergunta é: será que eu tenho feito a vontade de Deus assim como ele deseja que eu faça? Ou será que eu tenho cortado atalhos? Ou será que eu tenho buscado fazer a vontade de Deus, entre aspas, olhando, né, para que fazendo da maneira que eu acho melhor, né, ignorando algumas coisas que Deus tem nos ordenado? Como que eu tenho vivido diante dos privilégios que Deus tem me dado? Né? Que nossa vida seja uma vida que glorifique a Deus, que honre a Deus. Então, esse é o retrato de Números. Começando com um povo prestes a entrar na terra prometida, um povo que dá um passo para trás, se rebela contra Deus, e o livro termina agora, depois de muito tempo, com um povo prestes novamente a entrar nessa terra. Um povo, uma nova geração preparada para entrar na terra. Aproveite bastante a leitura de Números. E o próximo livro é Deuteronômio, onde nós vamos fechar essa série do Pentateuco, né? Rumo à terra prometida. Que Deus abençoe cada um de vocês na sua leitura, né, que você compreenda, que você entenda, né, e que você aplique ela na sua vida diária. Que Deus abençoe cada um. Uma boa leitura para vocês.